Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Só passando para lembrar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que quando os vídeos forem postados, você possa estar recebendo eles. Amém? Irmãos, eu quero falar com vocês hoje um assunto que eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas ou não entendem muito bem como isso funciona. Eu quero falar com vocês, irmãos, acerca do arrependimento. Irmãos, nós sabemos que nós precisamos se arrepender para alcançar o favor de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Só que, irmãos, o processo de deixar o pecado, muitas das vezes, é um processo que leva um tempo. Eu sei, irmãos, que tem pessoas aqui que estão passando por esse processo, o processo de libertação. E quando eu falo, irmãos, sobre libertação, um processo de libertação, eu não estou falando de pessoas que caem endemoniadas, porque tem muitas pessoas que não caem endemoniadas, mas não estão libertas. E não é só porque uma pessoa ela não manifesta que ela esteja liberta. Não, irmãos, tem muitas pessoas que não manifestam na hora da oração, mas ainda assim estão presas no pecado. Estão sendo escravizadas pelo pecado. E um erro muito comum, irmãos, que eu vejo nas pessoas é que a pessoa ela se arrepende dos seus pecados, ela entrega a vida para Jesus e ela tenta viver em santidade, só que em algum momento ela acaba tropeçando, ela acaba caindo, ela acaba pecando novamente. E essa pessoa ela vai e se afasta da igreja, porque ela acha que agora não tem mais jeito para ela. Ela acha que agora ela perdeu a oportunidade de ser salva, de que ela não vai mais ser salva. E também tem aquela parte em que o inimigo, ele fica acusando essa pessoa, porque o inimigo, irmãos, quando nós pecamos, ele vem com muitos pensamentos de acusação. E essa pessoa, irmãos, ela acaba se afastando dos caminhos de Deus, porque cometeu um erro no meio do caminho. E isso, irmãos, por incrível que pareça, é algo que acontece muitas vezes. Irmãos, esses dias mesmo, eu estava na igreja e não estava no horário de culto. Eu tinha chegado um pouco mais cedo para poder orar. Eu estava lá na igreja sozinho. Irmãos, e estava chovendo. E parou um homem em frente à igreja e ficou olhando, né? Ficou observando ali a igreja. E eu cheguei até ele e convidei ele para entrar. E ele entrou, a gente ficou conversando ali alguns minutinhos. E ele, irmãos, eu consegui perceber que ele estava muito amargurado. Ele começou a conversar comigo e falou sobre a vida dele. Falou que ele tem problemas com vícios de bebidas, de drogas. E ele falou comigo que desde criança ele era da igreja, ele pertencia a uma igreja, só que na adolescência ele acabou se afastando, acabou se envolvendo com coisas erradas. Então, irmãos, ele era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus. Ele era uma pessoa que nasceu na igreja, viveu a juventude na igreja, a adolescência. Só que, em determinado momento, ele acabou se afastando. E depois, irmãos, ele me falou algo que me chamou bastante atenção. Ele falou comigo que depois, né, que ele se afastou, ele foi em uma igreja, ele visitou uma igreja e ele falou que sentiu paz, ele falou que se sentiu bem.
Só que ele só foi somente uma vez. Ele falou que foi na igreja, depois que ele se afastou, ele se sentiu bem. Só que depois, irmãos, ele não voltou mais. E ele falou para mim, irmãos, que depois que ele visitou essa igreja e não voltou mais, ele falou para mim que começou a se sentir muito culpado. Ele começou a falar que ele realmente não merecia o favor de Deus, porque mesmo ele indo para a igreja e se sentindo bem, ele não conseguiu se firmar. Ele começou a sentir, irmãos, alguns ataques espirituais. Ele não falou isso, mas no momento em que ele começou a conversar comigo, eu percebi que isso, irmãos, era um ataque espiritual. O ataque, irmãos, de culpa, de condenação. Esse é um ataque muito comum que o inimigo ele usa, principalmente, irmãos, quando o cristão ele peca, ele erra. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu. Às vezes eu estava ali servindo a Deus, seguindo nos caminhos de Deus, e acontecia, irmãos, que no meio do caminho eu tropeçava, eu pecava, eu falhava, e começava a surgir muitos pensamentos de culpa, de condenação, pensamentos de que eu não merecia o favor de Deus, de que eu não conseguiria ser um cristão, de que eu não ia conseguir ficar firme, de que uma hora eu ia me desviar. E esse, irmãos, é um ataque muito comum que acontece. Mas, irmãos, você tem sempre a decisão. A decisão de ou continuar ou parar no meio do caminho. Irmãos, eu fico triste porque muitas pessoas, elas param no meio do caminho. Porque elas pensam que se ela pecou depois de se converter, agora não tem mais jeito. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque você se arrependeu hoje dos seus pecados, não é porque você se converteu hoje, que amanhã a sua vida ela vai estar alinhada. Não é porque você se converteu hoje que você nunca mais vai errar, que você nunca mais vai pecar. Não, irmãos, as coisas elas não funcionam dessa forma. Não é porque você se converteu hoje que você está liberto de tudo aquilo que te aprisionava. Não, irmãos, as coisas não funcionam assim. Uma pessoa, irmãos, quando ela decide abandonar um vício, eu não vou falar nem de uma pessoa cristã, uma pessoa comum, uma pessoa normal, ela é viciada em alguma coisa, ela decide parar com isso. Irmãos, não é do dia para a noite que isso vai acontecer. A pessoa ela vai precisar passar por um processo. Mas o que muitas pessoas erram, irmãos, em pensar é que quando elas se convertem, elas acham que elas estão libertas dos pecados que ela tem. Não, irmãos, as coisas não funcionam dessa forma. Você vai ter que passar por um processo. É um processo de libertação. Você vai orar, você vai pedir Deus misericórdia, você vai pedir Deus ajuda. E Deus, irmãos, Ele vai te ajudando, Ele vai te libertando. Porque, irmãos, seria muito fácil. Todo mundo seria cristão se no momento que ela se convertesse, a pessoa ela fosse liberta de tudo. Não, irmãos, as coisas não funcionam assim. Se fosse assim, todo mundo seria cristão, não é verdade? Porque imagina, no momento que você se converter, no momento em que você se arrepender dos seus pecados, você agora está liberto de tudo. Você agora não tem mais vontade de cometer nenhum pecado. Irmão, se fosse assim, seria muito bom. Se fosse assim, todo mundo seria cristão. Mas as coisas não funcionam dessa forma. Então, irmãos, se você se converteu recentemente, ou até mesmo se você já tem muito tempo de convertido, mas ainda está lutando contra um pecado, contra um vício, se você ainda está lutando por uma libertação, continue. Irmãos, por mais que você já tenha falhado, por mais que você já tenha errado, o erro das pessoas é abandonarem a fé no primeiro erro, na primeira falha. E isso, irmãos, eu sei que é uma condenação muito grande. Eu sei que o inimigo, ele aproveita o nosso erro, a nossa falha, para poder lançar pensamentos de acusação, de
condenação, e a pessoa acaba desistindo da fé por causa disso. Mas, irmãos, as coisas, elas não funcionam dessa forma. O processo de libertação, irmãos, ele inicia no momento em que você se converte. Eu sei, irmãos, que vai ter pessoas que vão dizer: ah, mas Davidson, eu conheço fulano. Ou talvez você pode falar que você mesmo foi liberto de coisas no momento que você se converteu. Eu sei, irmãos, Deus ele pode fazer isso. Mas não é sempre que Deus ele faz isso. Eu posso falar, irmãos, que no momento em que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu fui liberto sim de algumas coisas. Mas teve outras coisas, teve outras áreas da minha vida que teve que passar por um processo. Então, irmãos, Deus ele pode sim libertar a pessoa no momento em que ela se converte, ele pode. Mas não é sempre que isso acontece. Na maioria das vezes, irmãos, a pessoa ela vai ter que passar por esse processo. Igual esse rapaz que eu falei com vocês. Ele acabou indo para a igreja, se sentiu bem, mas depois ele não voltou mais. E ele se sentiu culpado, condenado. Ele se sentiu indigno de ir à igreja novamente. Ele falou isso comigo, irmãos, quando nós estávamos conversando, que ele falou que ele não era digno de ir à igreja novamente, porque ele foi na igreja, se sentiu bem, mas não voltou mais. Isso, irmãos, é um pensamento que o inimigo ele lança na nossa mente. Deus, irmãos, ele está de braços abertos para nós. Enquanto, irmãos, você estiver vivo, você pode se achegar a Deus, que Deus ele nunca vai te recusar, que Deus ele nunca vai te rejeitar. A qualquer hora, a qualquer momento. Irmãos, não importa se você cometeu muitos pecados, não importa se você cometeu poucos pecados, não importa, irmãos, enquanto você estiver vivo, se você se achegar a Deus, Deus ele se achegará a você. Você pode, irmãos, estar todo errado, mas se você se arrepender e se aproximar de Deus, Deus ele vai te aceitar. Ele não vai te condenar, ele não vai te rejeitar. Deus, irmãos, ele está de braços abertos. Mas para isso, irmãos, você precisa se arrepender e aceitar o processo. E nesse processo, irmãos, de libertação, você pode sim acabar caindo algumas vezes. Mas se você realmente, irmão, se arrepender, pedir misericórdia e ajuda a Deus, Deus ele vai te ajudar. A palavra do Senhor vai nos dizer que sem Deus nós nada podemos fazer. É verdade, irmãos. Até mesmo para nos libertar, para nos manter limpos, para nós vivermos em santidade, nós precisamos da ajuda de Deus. Não ache, irmãos, que na força do seu próprio braço você vai conseguir viver em santidade. Não. Você precisa da ajuda de Deus. Amém, irmãos? Eu queria ler com vocês rapidamente. Nós já vamos orar, mas eu queria ler com vocês aqui a palavra do Senhor que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento nós entramos em oração. E Deus, eu entro neste momento em intercessão pela vida desse ouvinte, pela vida desse irmão que está sofrendo, ó Deus, com acusações da parte do inimigo. O inimigo tem tentado afastar essa pessoa dos caminhos do Senhor. Eu oro, Pai, principalmente para aquele irmão que está tentando ficar de pé. Eu oro, ó Deus, por esse irmão que está tentando com todas as forças permanecer na presença do Senhor, mas não tem conseguido. Ó Deus, parece que o pecado ele está falando mais alto. Ó Deus, tem misericórdia.
deste ouvinte. Assim, ó Pai, como o Senhor teve misericórdia de mim. Na palavra do Senhor, Deus, está escrito que sem o Senhor nós nada poderemos fazer. Ó Deus, nós entendemos que na força do nosso braço, na nossa força, nós não vamos conseguir vencer o pecado. É somente, ó Pai, o Senhor que pode nos ajudar. Ó Deus, eu oro aqui por este ouvinte que está sendo escravizado pelo pecado. Esse irmão, ó Deus, que até quer abandonar a sua vida errada, mas ele não consegue. Esse irmão, Deus, que já entregou a vida dele para o Senhor, mas continua ainda caindo. E por mais, ó Pai, que ele queira parar, ele não consegue. Ó Deus, eu oro pela libertação desse irmão. Deus, que o Senhor venha fazer a obra completa na vida deste ouvinte. Porque o Senhor, ó Pai, não é Deus de obras incompletas, não. O Senhor é Deus de totalidade. O Senhor é Deus que liberta por inteiro. Eu oro ao Senhor neste momento, ó Deus, que todas as correntes, todas as muralhas, todo o impedimento na vida desse irmão que venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito de acusação, todo espírito de condenação, nós repreendemos pelo nome do Senhor Jesus. Deus, ajuda esse irmão nesse processo. Esse irmão, Deus, que está passando pelo processo de libertação. Ajuda, Deus, ele a permanecer firme. Que por mais que esse irmão esteja errando, ó Deus, mas que ele venha continuar. Que ele não venha abandonar a fé, mas que ele venha continuar, ó Deus, até o Senhor conceder a ele a vitória. Essa, ó Pai, é a minha oração que eu faço ao Senhor neste momento. E desde já te agradeço, ó Deus, crendo no milagre e crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.